Shalom, amados, boa noite, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 20 e você vai ler na sua casa 1 Samuel 21 e 22. Amém? Vamos começar a nossa leitura, em nome de Jesus, chamar o nosso amigo Espírito Santo mais uma vez. Vem, amigo Espírito Santo, para essa live, para esse tempo, para esse dia, em nome de Jesus. Esteja conosco, nos abençoando, nos dando entendimento, discernimento do seu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas de Ramã. Foi até o lugar onde Jonatan estava e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatan respondeu: Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: Seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas, se você deixar, eu irei me esconder no campo, até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça esse favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Por me que deixar seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatan. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: E se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatan respondeu: Venha comigo, vamos até o campo. Eles foram, e Jonatan disse a Davi: Que o Senhor, Deus de Israel, seja a nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatan fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. Eu disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então, eu atirarei 3 flechas como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-la. Se eu disser a ele: Olha, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem, e você pode saber. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele, as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor está mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. O que eu vou dizer para você nessa noite? Às vezes Deus usa pessoas que possam estar no meio dos seus inimigos para te proteger, para se levantar a seu favor. Às vezes o seu inimigo está em rodas que você não participa. Mas Deus está lá, porque Deus ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E ele levanta pessoas, até pessoas que talvez não tenham amizades com você, para te proteger. Esse é o nosso Deus. Mas ele protege aqueles que são deles. Quem são deles? Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entenda uma coisa. Você querendo ou não querendo, Deus não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus não vai mudar. As coisas que estão escritas na Bíblia não vão mudar. Os livros que nem estão na Bíblia, os apócrifos, não vão mudar. Porque eu e você quer. Porque essa sociedade quer. Deus não é um Deus de facilidade. Nós estamos lendo o Velho Testamento. E você vê que o Jesus veio para trazer a graça e a misericórdia para nós. Mas o tempo de Deus era olho por olho e dente por dente. Deus não tem injusto por injusto, nem culpado por inocente. E ele não divide a glória dele, tá? Aqui em todo o Velho Testamento. E ele não vai mudar porque você quer. Quem é você? Quem sou eu para mudar o querer de Deus? Então, aqueles que querem estar à sombra do Onipotente, protegido pela grande mão do Senhor, têm que reconhecer Jesus. Nós somos enxertados. Nós que não somos o povo de Deus, que somos os povos judeus. Nós somos enxertados, e somos enxertados através de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos limpa, que nos lava e que nos purifica. Não adianta a gente dar jeitinho. Não adianta dar jeitinho pro seu pecado. Não adianta dar jeitinho pra tua idolatria. Com Deus não tem jeitinho. Mas Deus, ele nos ama, o seu amor é tão tremendo que ele conhece as nossas fraquezas.
Conhecer as fraquezas da pessoa e passar a mão no erro são coisas totalmente diferentes. Nós temos vivido um tempo de um evangelho de facilidade que só existe para nós. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de busca, é um evangelho de renúncia e é um evangelho de mudança de caráter. O Senhor Deus, eu creio sim que Ele entende a sua dificuldade. Uns têm mais dificuldades, outros têm menos. E em tudo Deus sabe o quanto você está se entregando ou não. Não adianta dar o seu jeitinho. Sabe aquele jeitinho que você dá para convencer um amigo, convencer um chefe de trabalho? Sabe aquela manipulaçãozinha, aquela malícia que o ser humano tem? Sabe aquela lágrima que você larga para se fazer de pobre coitado, para comover pessoas? Com Deus isso não funciona. Porque se você derramar lágrimas falsas, Ele conhece teu íntimo e teu coração. Engana o homem, não engana Deus. E existem consequências para isso. Não temos como dissimular para Deus que sonda mente, coração, pensamentos e intenção. Caim, ele falou, Caim, o pecado está batendo na porta do seu coração. Ele já conhecia, ele já sabia a intenção. Mas Caim tinha o livre-arbítrio de escolher, mato meu irmão por inveja ou eu não mato? Mas já havia uma natureza pecaminosa ali em Caim. E ele escolheu o meio mais fácil. Ele não procurou saber o que eu vou melhorar. Por que a oferta do meu irmão era boa e a minha não era? O que ele tem que ele não tem? Porque naquele momento que ele tinha um contato direto com Deus, ele não perguntou: por que você preferiu a oferta do meu irmão? Para Deus falar: porque você não me deu o primeiro, você não me deu o melhor, você deu o que te sobrou. Não, ele preferiu matar o irmão, para você ver que a natureza pecaminosa, a natureza egoísta do ser humano, ele já vem há séculos e séculos. E Deus, ele não interfere nisso. Só que aí as pessoas não gostam de falar que Deus não interfere no livre-arbítrio da pessoa de forma positiva. É assim, tudo de ruim que acontece na face da terra, o culpado é Deus. Mas é só o Deus de Israel que é culpado. Eu não sou culpada, as outras coisas não são culpadas, é sempre Deus. Por quê? Porque é a forma mais fácil. Porque você não pode ver a face de Deus. Porque você não poderia contemplar a glória dele, que é terrível e que é tremenda. Amém? Vamos continuar a leitura? Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou ao lado de Saul e Jonathan na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonathan: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonathan respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa de sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonathan continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonathan e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonathan. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonathan para matá-lo. E assim Jonathan compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonathan levantou-se furioso da mesa e não comeu naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corre e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu, e Jonathan tirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonathan gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonathan e Davi sabiam. Aí Jonathan entregou as suas armas ao rapaz e mandou que o levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedra, jogou-se no chão, encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonathan. Jonathan disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você, e eu, e os seus descendentes, e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu, e Jonathan voltou para a cidade. Amém? Fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, que a gente venha entrar no estreito do Senhor. Porque o estreito do Senhor, ele é bom. O estreito do Senhor nos leva à porta estreita. Porque a porta larga te leva à perdição. Te leva a caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Amém? Fiquem com Deus. Que o Espírito Santo seja o meu e seu orientador nessa noite. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.